O tribunal estava silencioso naquela manhã, com uma atmosfera séria e formal que refletia a importância do caso que seria julgado. Pessoas sentadas nos bancos observavam atentamente, enquanto advogados organizavam documentos e trocavam olhares discretos. No centro de tudo estavam Lucas e Ana, um casal que agora enfrentava o fim de um casamento que, por fora, parecia perfeito. Lucas, um empresário bem-sucedido, vestia um terno elegante e mantinha uma postura confiante. Em seu rosto havia um leve sorriso, quase imperceptível, como se aquele momento fosse apenas uma formalidade sem grande importância para ele. Ana, por outro lado, estava sentada ao lado, segurando os papéis do divórcio com firmeza. Sua expressão era calma, mas carregava uma profundidade que poucos conseguiam entender. Durante anos, ela viveu ao lado de Lucas em silêncio, aceitando decisões e mantendo uma postura discreta. Para muitos, ela parecia apenas uma esposa comum, alguém que dependia completamente do marido. Lucas sempre acreditou nisso. Ele controlava as finanças, tomava as decisões importantes e raramente perguntava a opinião dela. Para ele, Ana nunca representou uma ameaça ou alguém com poder próprio. Enquanto o juiz revisava os documentos, Lucas olhou rapidamente para Ana. Ele não via tristeza ou arrependimento em seu rosto, apenas tranquilidade. Aquilo o incomodou por um momento, mas ele logo ignorou o sentimento. Em sua mente, tudo já estava resolvido. Ele acreditava que, após a assinatura dos papéis, seguiria sua vida sem qualquer consequência significativa. Para ele, o divórcio era apenas o encerramento de uma relação que já não tinha valor. Seu leve sorriso retornou enquanto ele ajustava o punho do terno, demonstrando total confiança na situação. O juiz finalmente colocou os documentos sobre a mesa e indicou que era o momento da assinatura. O silêncio tomou conta do tribunal. Todos os presentes observavam aquele instante decisivo. Ana olhou para os papéis por alguns segundos, como se estivesse refletindo sobre tudo o que havia vivido até ali. Em seguida, pegou a caneta com firmeza. Lucas, ao seu lado, não conseguiu esconder um pequeno sorriso de satisfação, acreditando que aquele seria o fim definitivo da história. No entanto, ninguém naquele tribunal imaginava que, após aquela simples assinatura, algo completamente inesperado estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo em questão de segundos. Com o tribunal completamente em silêncio, Ana levou a caneta até o papel e assinou os documentos do divórcio com movimentos firmes e seguros. Não havia tremor em sua mão, nem hesitação em seu olhar. Para quem observava de fora, parecia apenas o fim de um casamento comum. Lucas acompanhava cada detalhe com um leve sorriso nos lábios, satisfeito com o resultado que sempre esperou. Em sua mente, tudo estava sob controle. Ele acreditava que sairia daquela sala exatamente como entrou, no comando, sem perdas significativas. Assim que Ana terminou de assinar, ela colocou a caneta sobre a mesa com calma, como se aquele gesto marcasse não um fim, mas o início de algo novo. Foi então que algo inesperado aconteceu. O juiz, que até aquele momento conduzia o processo de forma calma e profissional, levantou-se repentinamente de sua cadeira. O som do movimento ecoou pelo tribunal, quebrando o silêncio e chamando a atenção de todos. Advogados trocaram olhares confusos e alguns dos presentes se inclinaram para frente, tentando entender o que estava acontecendo. O sorriso de Lucas começou a desaparecer lentamente, dando lugar a uma expressão de surpresa. Aquela não era uma reação comum em um caso de divórcio aparentemente simples. O ambiente, que antes parecia previsível, agora estava carregado de tensão e curiosidade. O juiz olhou diretamente para Ana e sua expressão já não era apenas profissional. Havia um certo respeito em seu olhar. Por alguns segundos ninguém disse nada. O silêncio parecia mais pesado do que antes, como se algo importante estivesse prestes a ser revelado. Lucas franziu a testa, tentando entender o motivo daquela mudança repentina. Ele olhou ao redor, esperando alguma explicação, mas todos pareciam igualmente confusos. Ana, por outro lado, permaneceu calma, como se já esperasse aquele momento. Sua postura não mudou, e seus olhos estavam fixos à frente.
transmitindo uma tranquilidade que contrastava com a tensão ao redor. O juiz então abriu um dos documentos que estavam sobre a mesa e começou a falar em um tom mais firme. Ele mencionou detalhes que não haviam sido discutidos anteriormente no processo, algo que chamou ainda mais atenção. Lucas sentiu um desconforto crescente, percebendo que havia algo que ele desconhecia completamente. Cada palavra do juiz parecia mudar o rumo daquela situação. O que Lucas pensava ser apenas uma formalidade começou a se transformar em algo muito maior. Naquele momento ele percebeu que talvez não tivesse controle sobre tudo como sempre acreditou, e que aquela assinatura poderia trazer consequências que ele nunca imaginou. O juiz olhou diretamente para Lucas, com uma expressão que misturava firmeza e respeito. Então, revelou algo que ninguém no tribunal esperava. Ana não era apenas uma mulher comum. Ela tinha uma posição importante, protegida por uma autoridade real que garantia sua segurança e respeitabilidade em qualquer circunstância. A revelação chocou todos os presentes. Lucas, que até então acreditava ter total controle sobre o processo e sobre Ana, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua postura confiante desapareceu instantaneamente, substituída por incredulidade e surpresa. Para ele, a mulher que sempre parecia submissa e tranquila agora revelava uma força e status que jamais havia imaginado. A autoridade da qual Ana era protegida significava que qualquer tentativa de manipulação ou desrespeito teria consequências sérias. Ana permaneceu em silêncio, mas sua postura mudara sutilmente. Agora não havia mais submissão nem dúvida. Cada olhar em sua direção transmitia poder e segurança. Os advogados e os presentes no tribunal começaram a entender a dimensão da situação. Lucas, por sua vez, tentava digerir a informação, percebendo tarde demais que havia subestimado sua esposa durante todo o casamento. Ele acreditava que poderia manipulá-la, controlá-la ou intimidá-la, mas descobriu que tudo isso jamais teria funcionado contra alguém protegido por uma autoridade tão poderosa. A atmosfera no tribunal mudou completamente. O que antes parecia ser uma formalidade comum de divórcio transformou-se em uma lição de respeito, reconhecimento e humildade para Lucas e para todos os que testemunhavam o caso. O juiz continuou explicando, enfatizando que Ana tinha o direito de deixar o tribunal com total liberdade e segurança, sem que Lucas ou qualquer outro membro da família pudesse interferir em suas decisões. Ele acrescentou que qualquer tentativa de contestar sua proteção seria ilegal e punível por lei. Lucas sentiu o peso das palavras e percebeu que todas as suas tentativas de controle haviam sido inúteis. Ana, com calma, recolheu seus pertences e se preparou para sair do tribunal, mas dessa vez não como a esposa submissa que Lucas imaginava. Ela estava no controle, consciente de seu valor e protegida por uma força que transcendia o dinheiro ou o poder que ele possuía. Ao caminhar para a saída, Ana lançou um último olhar para Lucas, que estava atônito e derrotado. Ele finalmente compreendeu que havia julgado a pessoa errada, que sua arrogância e excesso de confiança haviam cegado sua percepção. Enquanto ela saía acompanhada de oficiais que garantiam sua segurança, todos no tribunal perceberam que aquele momento marcava não apenas o fim de um casamento, mas também o início de uma nova fase para Ana, uma fase de liberdade, respeito e reconhecimento de sua verdadeira força. Lucas permaneceu sentado, refletindo sobre o erro que cometeu e entendendo tarde demais que subestimar alguém pode trazer consequências inesperadas. O tribunal ficou em silêncio, sabendo que aquela história seria lembrada por muito tempo, como um exemplo de justiça, surpresa e o poder da verdadeira autoridade.